O ser de Deus e os seus atributos. Heber Carlos de Campo. Introdução. O ser de Deus. As doutrinas da revelação e da inspiração das Escrituras, geralmente consideradas sob o título Prolegomenos à Teologia, que devem ser estudadas antes do assunto deste livro, preparam-nos para o estudo da doutrina de Deus, que é a teologia propriamente dita. Não poderíamos conhecer a Deus se Ele não se revelasse nas obras da natureza, no desenrolar da história, na constituição da natureza humana e especialmente no que diz a sua palavra. As primeiras são uma revelação não verbal, sem qualquer conotação redentora. A última, esta sim é verbal e possui, na sua grande porção, uma conotação eminentemente redentora. É esta revelação verbal que nos fornece todo o material para o estudo proposto neste trabalho. O ser divino deve ser objeto do nosso estudo mediante pesquisa que fazemos de sua revelação. Não podemos ter qualquer noção da divindade a não ser pela sua própria revelação. Portanto, o objeto de estudo não é propriamente Deus, mas Deus através da sua revelação. Quando estudamos o conjunto da revelação divina, formulamos conceitos que, após serem devidamente organizados, são chamados de teologia ou o corpo de doutrina que aceitamos. Infelizmente, muitas pessoas em nossa época têm tomado aversão pela palavra doutrina ou teologia. Para essas pessoas, doutrina significa uma coisa árida e teologia simplesmente o pensamento ou a opinião dos homens a respeito de Deus. É verdade que a teologia é uma elaboração humana, mas a teologia sadia é uma tentativa séria e justa de entender corretamente a revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras. É verdade também que, em alguns círculos, a doutrina tem sido apresentada como alguma coisa árida e a teologia como um simples pensamento de homens. Mas este trabalho tem a finalidade de mostrar que tanto uma coisa quanto a outra são perfeitamente legítimas e utilíssimas para a vida saudável da Igreja de Jesus Cristo, se devidamente formuladas. A teologia cristã não é um amontoado de pensamentos dos teólogos sobre Deus, mas antes é uma teologia formulada com base na revelação divina, que implica num Deus que ouve por bem dar-se a conhecer aos homens. Portanto, a tarefa do estudante da teologia é conhecer aquilo que Deus disse de si mesmo na sua revelação especial, mediante a pesquisa das Santas Escrituras e da revelação da criação, também conhecida como revelação geral. Todavia, no estudo da teologia, não se deve eliminar a opinião dos teólogos no decorrer da história, pois esta é a maneira de Deus mostrar como conduziu o pensamento dos cristãos durante os séculos. Não podemos ignorar o que eles pensaram, inclusive para não incorrermos nos mesmos erros que alguns deles cometeram. Contudo, a força da teologia não está no pensamento dos homens, mas no resultado da análise cada vez mais apurada que eles e nós fazemos daquilo que Deus revelou de si mesmo. As noções que tivermos do ser divino e de suas obras serão o fundamento para todas as outras doutrinas da fé cristã. Tudo o que estudarmos em teologia estará associado à nossa concepção de Deus. O que cremos sobre Deus determinará os nossos padrões de moralidade, porque a palavra de Deus é o padrão da moralidade.
Tudo o que viermos a saber sobre Deus determinará todos os outros relacionamentos nos vários campos da teologia. A singularidade de Deus. A teologia chama este aspecto de Deus de unitas singularitatis. Essa unidade diz respeito à singularidade de Deus, isto é, Ele é único, sem par. Ele é um. Não há nenhum outro além dele. Todos os outros seres têm existência por causa dele e nele. Há muitos textos da Escritura que mostram esse aspecto singular de Deus. Ele é um. Deuteronômio 6:4. Portanto, só a Ele devemos a adoração. 1 Reis 8:61, Isaías 37:16, 43:10 e 11, 44:6 e 8, etc. Se houvesse mais de um Deus, não haveria Deus de fato. O politeísmo nega o absoluto, nega a última causa, nega a independência de Deus, nega a imutabilidade de Deus, nega a eternidade de Deus. A unidade de Deus singulariza a religião revelada. Nenhuma outra religião afirma categoricamente a unidade de Deus. B. A imanência e a transcendência de Deus. O Deus das Escrituras é o Deus do teísmo, aquele que ao mesmo tempo é imanente, se relaciona com a criação e transcendente, está acima e sobre a criação. Estas duas ideias teístas devem estar em equilíbrio na mente de todo estudioso das Escrituras. Se houver uma ênfase exagerada numa das duas ideias, a crença teísta fica prejudicada. Se por um lado enfatiza-se exageradamente a imanência, perde-se a noção de um Deus pessoal, porque há o perigo de se cair quase que na identificação de Deus com a sua criação, como acontece com os que possuem tendência panteísta. Se, por outro lado, houver ênfase excessiva na transcendência, incorre-se no erro de se perder a noção de um Deus ativo na história, como é o caso daqueles que possuem tendências deístas. A noção que tivermos da imanência e da transcendência de Deus afetará muitos outros aspectos de nossa crença, inclusive a nossa vida prática. A imanência e transcendência, diz Millard Erickson, não deveriam ser consideradas como atributos de Deus. Antes, esses dois conceitos atravessam os vários atributos da grandeza e da bondade de Deus. Alguns dos atributos são, para ser exato, inerentemente mais expressivos da transcendência de Deus, e outros mais expressivos de sua imanência. Mas, em geral, a transcendência e a imanência deveriam ser considerados como condições de como Deus, em todos os seus atributos, está relacionado com este mundo. Imanência. A imanência de Deus diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano e sua história. Deus está profundamente envolvido com a história humana. Ele age de maneira ordinária, direta e indiretamente, e até mesmo intervém de modo especial na vida dos seres humanos
que criou, especialmente na vida daqueles com os quais tem uma relação pactual, aqueles a quem Jesus Cristo veio remir. Há alguns versos das Escrituras que denotam a preocupação de Deus com o universo criado. E isto é a imanência. Jeremias 23, 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Embora este verso enfatize uma certa noção da grandeza de Deus, de sua imensidão, na verdade, ele fala da preocupação de Deus com os seres humanos. Isto é, ele está envolvido com eles, de tal modo que ninguém escapa de suas vistas. Êxodo 3, 7 a 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus mostra aqui o seu envolvimento afetivo com as pessoas que eram parte do povo de Israel, em suas necessidades, mostrando-se interessado nelas, a despeito da sua imensa grandeza. Jó 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se Deus ficasse voltado apenas para si mesmo, sem se preocupar com os seres humanos, todos haveriam de perecer, porque todos dependem da ação imanente de Deus. Em geral, podemos dizer que sem Deus, os homens e a natureza são semelhantes a nada. Todos são dependentes de Deus. Salmo 104, 27 a 30 diz: todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A ausência de Deus deste mundo seria a morte de todos os viventes. E a vida e a renovação da mesma dependem inteiramente do envolvimento de Deus com o mundo. Todas as obras de Deus na criação, na providência e na redenção mostram como Deus está diretamente relacionado conosco. Deus age de acordo com os padrões regulares da natureza, estando ativo tanto nos organismos como nas organizações. Perigos da imanência. As Escrituras afirmam a imanência de Deus, mas dentro de certos limites. Quando esses limites são ultrapassados, pode haver a geração de distorções teológicas. Identificar Deus com Satanás. Se ensinamos um imanetismo exagerado em nossa teologia, corremos o risco de não distinguir de maneira correta a ação de Deus da de Satanás, e haveremos de enfrentar grandes distorções de teoria e de conduta. Quem trabalhou bastante com esse assunto foi Karl Barth.
Ele mencionou dois casos na história da Alemanha que evidenciam os erros de um imanentismo exacerbado. O primeiro teve conexão com a Primeira Guerra Mundial, quando certos cristãos alemães identificaram a política de guerra do Kaiser Wilhelm como a obra de Deus cumprindo os seus propósitos. O segundo caso surgiu nos anos 30, quando alguns cristãos consideraram as políticas de Adolf Hitler e do nazismo como uma tentativa de Deus no mundo, consideraram as políticas de Adolf Hitler e do nazismo como uma atividade de Deus no mundo. Em ambos os casos, a suposição de que qualquer coisa que ocorre é a vontade de Deus levou cristãos sinceros a endossarem e a darem suporte ao que era realmente mal e anticristão. Este é um dos perigos de afirmar exageradamente a imanência de Deus. Quando enfatizamos demasiadamente a imanência, em prejuízo da transcendência, Deus se torna virtualmente um rótulo para as aspirações, os ideais e os valores mais altos dos homens. Portanto, devemos ter uma noção correta da imanência de Deus, sem levantar problemas para a ética cristã. Identificar Deus com o universo. Se não possuímos um entendimento correto da imanência de Deus, podemos cair no sério erro do panteísmo, que identifica Deus com o mundo. Este é uma extensão de Deus, e Deus passa a possuir uma substância física. A energia física presente no mundo é Deus. Este veio a ser identificado com o mundo físico. Quando se aceita um Deus assim, ele perde a sua própria personalidade, manifestando-se na existência de todas as coisas. Muitos, no passado, trabalharam com o panteísmo de várias formas. Presentemente, existem defensores da ideia de que Deus está dentro de nós. Os adeptos da nova era e alguns círculos do neopentecostalismo têm assimilado esse pensamento herético. A importância da doutrina da imanência. Essa doutrina é essencial para o cristianismo, pois se Deus não fosse imanente, ele não poderia relacionar-se conosco, nem o Verbo poderia encarnar-se para realizar a nossa redenção. É necessário que creiamos em um Deus separado dos homens, santo, distinto dos pecadores, mas também em um Deus que se revela e se envolve com o universo por ele criado. Se negamos a imanência de Deus, negamos a doutrina da providência divina, negamos a doutrina da personalidade divina, negamos a doutrina do amor de Deus. Portanto, como cristãos teístas que somos, temos que afirmar a doutrina da imanência de Deus, sem, contudo, cair nos múltiplos erros do panteísmo. Além das ideias acima, há algumas coisas que precisamos deduzir da correta doutrina da imanência de Deus. 1. Da parte de Deus. Deus não precisa necessariamente trabalhar de maneira imediata, isto é, sem o uso de meios, para cumprir os seus propósitos. A criação de todos os seres racionais estão a serviço de Deus.
A criação e todos os seres racionais estão a serviço de Deus. Por exemplo, ele pode usar os elementos da natureza ou a própria medicina para curar alguém. Ele pode usar as causas secundárias ou causas naturais para levar a cabo os seus fins. Deus, em virtude do seu envolvimento com a criação, pode usar pessoas ou organizações não cristãs para cumprir seus planos. Foi assim que Deus fez com a Assíria e com a Babilônia para tratar com Israel. 2. Da nossa parte, deveríamos ter uma apreciação por tudo o que Deus criou e tem preservado, pois a criação pertence a Deus e Ele está ativo nela. Por essa razão, devemos usá-la para nossas necessidades legítimas, sem explorá-la indevidamente. Portanto, a doutrina da imanência de Deus tem uma aplicação ecológica. Precisamos tratar respeitosamente a criação de Deus e aqueles que são feitos à sua imagem e semelhança. Devemos aprender algo sobre Deus na sua criação. Ela nos dá uma boa ideia de quem é Deus. Observemos como a natureza funciona e meditemos nas perfeições de Deus. Transcendência. A doutrina da transcendência de Deus está presente em todas as religiões teístas. Essa noção é saliente no judaísmo, no islamismo e de um modo especial em todas as manifestações do cristianismo. É a doutrina que fala que Deus está assentado nas alturas, no seu trono, sendo um Deus separado da sua criação e independente dela. Sendo separado e independente da sua criação, Deus está além dela e sobre ela. As Escrituras referem-se a Deus como o Altíssimo, como aquele que está sobre todas as coisas, elevado, indicando a sua superioridade sobre todas as coisas que vemos e das quais sabemos. Deus não está preso às mesmas categorias que os seres humanos, isto é, tempo e espaço. Por isso, não deve ser medido por elas. As Escrituras têm algumas informações preciosas a respeito da transcendência de Deus. Sua transcendência pode ser observada na grandeza de Deus, na grandeza de seus pensamentos, do seu poder e dos seus conhecimentos. Isaías 55, 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Estes versos nos dizem que o Senhor está acima do nosso conhecimento e da nossa capacidade de compreendê-lo, pois Ele está acima das nossas relações e do nosso nível. Por essa razão, Zofar diz a Jó: Porventura, desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, 7. Deus é um ser absolutamente distinto de sua criação e de todas as outras pessoas. Deus é infinitamente superior em tudo, a todas as coisas que podemos perceber ou imaginar. A. Hodge diz que se
Deus não fosse extramundano, se não fosse uma pessoa transcendente e separada, revelando-se a si mesmo objetivamente, ordenando tudo de cima e trabalhando com suas criaturas de fora, seguir-se-ia que ele não pode sustentar-se tanto nas relações governamentais como sociais conosco. A transcendência é uma necessidade absoluta em Deus. Negar a sua transcendência é retirar dele o que lhe é essencial, confundindo-o com a sua criação e tornando-o semelhante a nós. Quem nega a transcendência em Deus, humaniza-o. De necessidade, ele tem que ser de fora, extramundano, a fim de que possa entrar em relações com os seres deste mundo criado. Karl Barth é o teólogo contemporâneo que mais enfatiza a transcendência de Deus. Em sua teologia, Deus é o totalmente outro, o desconhecido, o escondido, e a separação entre ele e a criatura é expressa na distinção qualitativa e infinita que há entre ambos, um conceito que Barth tomou emprestado da teologia de Kierkegaard. A ênfase de Barth, a transcendência de Deus, é uma reação ao liberalismo em que foi formado, que enfatizava um imanentismo perigoso em que Deus se confundia com o processo natural das coisas, sem haver qualquer manifestação sobrenatural de sua parte. Para Barth, o totalmente outro invade o mundo, sem contudo fazer parte dele. Barth levou a transcendência ao extremo, ao negar qualquer possibilidade de revelação natural, pois Deus não pode ser confundido com qualquer coisa que não Ele próprio. Nada revela Deus senão Ele próprio, pensava Barth. Todavia, esse transcendentalismo exagerado de Barth pode levar a um caminho sem saída para a teologia e para a religião. Erickson diz que, se a semelhança de Barth considerássemos o conceito de Kierkegaard da distinção qualitativa entre Deus e os homens como infinita no seu escopo, a religião e a teologia seriam impossíveis, pois se a diferença entre Deus e o homem é infinita, se Deus é infinitamente diferente do homem em sua natureza, então nem mesmo Deus poderia transpor esse abismo para alcançar o homem. Como haveríamos de estabelecer algum conceito sobre alguém que é totalmente estranho e diferente de nós? A crítica que se faz ao transcendentalismo de Barth é a seguinte: se Deus é o totalmente outro, o desconhecido, como Barth pode falar tanto dele? Kierkegaard tem algumas ideias interessantes que nos ajudam a entender a transcendência de Deus. Para ele, a noção da distinção qualitativa e infinita entre Deus e os homens é muito mais do que simplesmente uma diferença de grau. Deus não é simplesmente maior do que o homem, mas trata-se de dois seres total e fundamentalmente diferentes. As qualidades que Deus tem não são meras qualidades do homem amplificadas. Sendo qualitativamente distinto, Deus não pode ser extrapolado das ideias que o homem tem, nem das qualidades da personalidade ou do caráter do homem. Não é o acúmulo de quantidade adicional que pode dar uma nova qualidade.
Em Kierkegaard, Deus está dimensionalmente muito além de nós. Não no sentido de outra medida espacial, mas por causa da diferença qualitativa. Esse conceito de que Deus está dimensionalmente muito além de nós capacita-nos a pensar na transcendência e na imanência conjuntamente. Deus está no mesmo lugar onde estamos, todavia, Ele não é acessível a nós de um modo simples, porque tem uma dimensão diferente. Ele está num nível diferente, mesmo estando junto de nós, de tal forma que não pode ser percebido, a menos que ele se faça percebido. A transcendência de Deus tem muito a ver com a sua natureza diferente, que o capacita a estar conosco, porém numa dimensão muitíssimo diferente e superior. Um perigo a ser evitado. Devemos ter cuidado de, crendo na doutrina da transcendência de Deus, não cair no ensino errôneo dos deístas que, enfatizando exageradamente essa doutrina, vieram a crer num Deus distante e sem qualquer relacionamento com o mundo criado, negando a doutrina da providência divina ou a doutrina da revelação geral, como aconteceu com Barth. Também devemos evitar levar a extremos o pensamento de Kierkegaard a respeito da distinção qualitativa e infinita entre Deus e os homens, porque fazendo isto, negaríamos qualquer possibilidade de haver religião. Esta indica que pode haver comunicação entre Deus e os homens. A necessidade da transcendência. Essa característica de Deus é absolutamente necessária. Deus é um espírito infinito que possui existência necessária. Faz parte de sua essência. O Criador tem que estar acima e sobre a sua criação. Ainda mais, antes de haver criação, ele já existia. Isso tem a ver com a sua transcendência. Portanto, se Deus não é transcendente, ele é um ser dependente e possui necessidades, sendo igual às suas criaturas. O estudo da transcendência de Deus é absolutamente necessário para que compreendamos alguns de seus atributos que haveremos de estudar posteriormente. O estudo da transcendência de Deus é absolutamente necessário para que compreendamos alguns de seus atributos que haveremos de estudar. A transcendência de Deus ajuda-nos a ver claramente a sua superioridade sobre o universo e a dependência de todo o universo em relação a ele. Resultantes da transcendência. A crença na transcendência de Deus produz certas influências em nossa atividade religiosa comportamental. Algumas coisas que reconhecemos. Existe algo muito acima de nós. O homem não é mais alto. O homem não é o mais alto, bem do universo, nem a medida mais alta de verdade, de valor. A crença na transcendência é um golpe no orgulho do humanismo. Esse Deus que está acima de nós não pode ser captado a menos que ele se deixe achar ou que se revele. Os conceitos humanos não podem expressar o que ele é, a menos que os conceitos emitidos pelos homens tenham base na própria revelação que Deus faz de si mesmo. Deus vai além do nosso entendimento, mas aquilo que podemos saber sobre ele adapta-se à nossa capacidade de conhecimento.
o que espelha de algum modo que Ele nos fez, em algum sentido, parecidos com Ele. Por isso podemos saber algo dele. O abismo que existe entre nós e Deus não é meramente moral ou espiritual, mas metafísico. Mesmo após a nossa redenção, continuaremos homens e não seremos iguais a Ele. Seremos sempre homens, enquanto Ele será sempre Deus. A salvação que Deus nos dá restaura-nos à condição original em que fomos criados, mas nunca nos iguala a Ele. A ideia da transcendência de Deus deve levar-nos a uma enorme reverência para com Ele. Essa reverência deve ser manifesta, inclusive, em nossa adoração, porque quando o adoramos, não o fazemos como filhos do Pai Celestial, mas como criaturas diante do Deus Altíssimo e Tremendo. A imanência e a transcendência lado a lado. As Escrituras contêm algumas passagens onde esses dois importantes aspectos da divindade estão juntos. O texto de Isaías 6, 1 a 5, fala de Deus como aquele que está em um alto e sublime trono, indicando o fato de Deus estar numa posição elevada acima da sua criação, sendo o soberano altíssimo e inefável. Ao mesmo tempo, o texto diz que toda a terra está cheia da sua glória, indicando o caráter imanente desse Deus, que se faz presente de maneira gloriosa na plenitude da sua criação. O texto do Salmo 113, 5 a 7, demonstra como aquele que habita as alturas, o transcendente, tem preocupação com o que acontece no mundo dos homens. Observe o texto. Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Perceba que a palavra alturas excede aquilo que conhecemos como céus. Estes são criados e as alturas não. O termo alturas não é designativo de lugar, pois Deus habita a eternidade, mas é significativo daquilo que está além do que está criado, pois Deus já estava lá antes que houvesse céu e terra. O seu trono existe desde sempre. No entanto, a despeito de ser elevado acima de toda a criação e separado dela, preocupa-se com o que acontece aqui e está envolvido em todos os acontecimentos da história, socorrendo de um modo especial aqueles que são parte do seu povo, que neste texto são chamados de desvalidos e necessitados. O texto de Isaías 57, 15 é ainda mais claro na demonstração das duas verdades em conjunto. A primeira verdade, a da transcendência, é mostrada logo no começo do verso, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Essa parte evidencia a grandeza, a elevação e a sublimidade de Deus, que está fora da esfera espacial e temporal. As duas categorias próprias das coisas criadas. Na segunda parte do verso, podemos ver o caráter imanente de Deus, relacionando-se com o mundo criado, especialmente com os seres humanos carentes da sua existência, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos
e vivificar o coração dos contritos. Jesus Cristo deixa claro que há um grande abismo entre o que pertence à esfera das coisas criadas e o das coisas incriadas, entre as coisas temporais e as coisas eternas, pois disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João 8:23. No entanto, a despeito de haver uma grande distância entre essas duas esferas, Deus, no Verbo divino, cruzou o abismo que havia entre a esfera da eternidade e a do tempo, tornando-se um de nós e envolvendo-se com o nosso mundo. Tendo compaixão de nós, uniu-se para sempre com esta esfera temporal e finita, a fim de que pudéssemos ser remidos e o céu pudesse ser ligado à terra. Esse é o Deus que vamos estudar neste livro. O ser que é transcendente e imanente, sua existência, seus nomes, seu caráter tripessoal e seus atributos. O impacto do estudo do caráter de Deus em nossa vida. Quando estudarmos o ser de Deus e os seus atributos, estaremos estudando sobre o caráter de Deus. Enquanto estivermos estudando os atributos de Deus, veremos algumas coisas acontecerem em nós, pelo impacto que o conhecimento do ser divino nos traz. 1. O único modo de se conhecer a Deus hoje é através do estudo do seu caráter, conforme revelado nas Escrituras. Hoje ninguém pode ter outro tipo de conhecimento. É verdade que há muitos que proclamam um conhecimento vindo diretamente de Deus através das palavras fresquinhas vindas do céu e que a doutrina da suficiência das Escrituras é demoníaca. Mas isto não é o que as próprias Escrituras dizem. Esta afirma que nestes últimos dias Deus nos tem falado através do Filho, Hebreus 1:1 e 2. E o próprio Filho diz que quem crê em mim, crê nas minhas palavras, ou quem não me ama, não guarda as minhas palavras. João 14:24, logo, o único modo de conhecer o caráter de Deus é conhecer o que dele está revelado nas Escrituras, que nos mostram a mente de Deus. Devemos crer na suficiência das Escrituras e na revelação da natureza para nos mostrar tudo o que se pode conhecer do caráter de Deus. O que passar disso certamente vem de fonte maligna. 2. O caráter de Deus deve ser usado como fonte para toda a moralidade humana. Todas as coisas que forem ditas neste estudo devem servir para que as pessoas conheçam Deus e sejam influenciadas em sua conduta pelo que Ele revelou de si. Os homens do nosso tempo andam vivendo mais ou menos da mesma forma como no tempo dos juízes em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21:25. Não havia norma, não havia padrão fixo de comportamento, porque não havia um rei que lhes apontasse o caminho. Hoje, com o advento do pós-modernismo, os padrões morais historicamente estabelecidos para a conduta humana são questionados. O relativismo moral tomou conta da sociedade de tal forma que cada um faz como quer, porque não se crê que devia haver uma lei moral externa a nós mesmos. A sociedade contemporânea anda perdida moralmente, sem parâmetros. Por essa razão, se faz extremamente necessário
um estudo sério dos atributos de Deus. O caráter de Deus, ao ser conhecido das pessoas, pode influenciá-las em sua conduta. E é por isso que oramos a Deus, para que os seus filhos aprendam dele e para que os ímpios sejam influenciados pelo santo comportamento dos filhos de Deus, que conhecem o caráter do seu Deus. 3. A ausência do conhecimento do caráter de Deus conduz à idolatria e a outros pecados odiosos. Porque as pessoas não conhecem o Deus verdadeiro, elas acabam adorando falsos deuses, deidades da sua própria imaginação. O coração do idólatra projeta os seus deuses como acha que eles devem ser. Quando isto acontece, pecados maiores afloram a vida das pessoas. A ignorância de Deus frequentemente é a raiz de muitos outros males. Tozer disse: eu creio que raramente há um erro em doutrina ou uma falha na aplicação da ética cristã que não possam ser atribuídos finalmente aos pensamentos imperfeitos e ignóbeis a respeito de Deus. Se há muitos ignorantes a respeito de Deus dentro da igreja cristã, imagine fora dela. Essa ignorância leva os seres humanos a praticarem abusos e a viverem em impiedade ainda maior. Portanto, é muito importante ensinar sobre o caráter de Deus, a fim de que as pessoas, conhecendo a Deus, deixem a idolatria e os seus pecados consequentes. 4. Conhecendo o caráter de Deus, haveremos de desfrutar de um melhor relacionamento com Ele. Quando conhecemos quem Deus realmente é, desfrutamos com muito maior fervor e alegria de nosso relacionamento com Ele. À medida que conhecemos a Deus, o Deus das Escrituras, é mais fácil termos um relacionamento pessoal com Ele. O conhecimento que temos de uma pessoa facilita para nós o modo como devemos nos relacionar com ela. Com Deus, que é um ser pessoal por excelência, aliás, um ser tripessoal, não é diferente. Aprenderemos a desfrutar de sua companhia à medida que melhor soubermos quem Ele é. Quando estudarmos os seus atributos, vamos nos regozijar naquilo que Ele é e certamente haveremos de querer conhecê-lo ainda mais. Pelo menos essa tem sido a minha experiência pessoal. O estudo dos atributos de Deus tem me ajudado no meu relacionamento com Ele. Enriqueço-me cada vez que sou confrontado com o seu caráter pleno de belas características. 5. Conhecendo o caráter de Deus, vamos melhorar em muito a nossa adoração corporativa. Um dos grandes males de nosso tempo é o modo como prestamos culto a Deus em decorrência da nossa ignorância do seu caráter. Muitas pessoas que lideram o culto em suas igrejas não possuem o conhecimento devido do Deus das Escrituras. Se o possuíssem, não cometeriam tamanhas distorções no culto. A ignorância de Deus leva a outros erros. E talvez o mais evidente em nossos dias seja o da adoração. Por essa razão, é extremamente necessário que estudemos o caráter de Deus, a fim de que lhe prestemos um culto que lhe seja aceitável e que esteja de acordo com aquilo que Ele próprio prescreveu. A natureza de Deus é a que determina o culto que lhe devemos. Quanto mais conhecermos a sua natureza, o seu caráter,
melhor lhe prestaremos culto. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos, cultuemos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Esses dois versos, por si sós, são suficientes para mostrar quão ignorantes somos do Deus das Escrituras, pois o modo como lhes prestamos culto não combina com a sua natureza. O nosso culto tem que ser agradável a Ele, com reverência, porque Ele é fogo consumidor. Não é essa a ideia que temos dele quando lhe prestamos culto. 6. O conhecimento do caráter de Deus faz-nos ver a vida e o universo que nos cerca de uma forma perspectiva. Deus nos ensina a ver tudo o que nos cerca do seu ponto de vista. A ignorância de Deus afeta a nossa cosmovisão. Quanto mais conhecemos Deus, mais enxergamos as coisas como elas realmente são. Enquanto Asaf, no Salmo 73, encarou a vida sem a perspectiva de Deus, ele viu as circunstâncias da sua vida de um modo irreal. Ele viu tudo distorcido. As lentes que usava para ver o mundo eram defeituosas e a sua visão não era correta. Quando ele foi confrontado com Deus, então a sua cosmovisão mudou. Ele passou a ver as coisas da perspectiva divina. Ele passou a enxergar a Deus de um modo diferente e também as situações da vida. Quando penetrou o santuário de Deus, que foi a sua confrontação com Deus, então ele percebeu qual era o real destino dos ímpios, daqueles que zombavam de Deus e do seu povo. A visão correta das coisas advém do nosso conhecimento do caráter de Deus. Quanto mais conhecemos o seu caráter, melhor conhecemos os homens, as consequências dos seus atos e o mundo que nos rodeia. A nossa cosmovisão é alterada. As lentes através das quais olhamos o mundo ao nosso redor tornam-se cristalinas. E passamos a ver as coisas como elas realmente são. Por essa razão, o estudo do caráter de Deus é muito necessário nos tempos em que vivemos. Passemos, pois, ao estudo do ser de Deus e propriamente dos atributos que revelam quem Deus realmente é.